O que é imposto de renda progressivo e regressivo? Na hora de optar pelo imposto de renda, qual é o mais vantajoso, o progressivo ou regressivo? Patrícia, vamos falar de um assunto muito importante: imposto de renda. A partir de 2005, todo participante de plano de previdência complementar tem que escolher o tipo de tabela de imposto de renda que irá incidir no futuro sobre o recebimento do seu capital acumulado, ou seja, sua reserva. Exatamente, viu, Alexandre? A escolha dessa tabela é necessária, pois o plano de benefícios administrado pela Preveme 2 se enquadra na modalidade de contribuição definida ou variável e, conforme exige a legislação vigente, o participante deve escolher a tabela do imposto de renda quando estiver preenchendo o seu formulário de adesão. Por isso, é preciso prestar bem atenção, pois, como é uma novidade, é fundamental que se esclareçam todas as dúvidas a respeito. Basicamente, existem duas tabelas de imposto de renda para a escolha do participante: a tabela progressiva e a tabela regressiva. Patrícia, você pode nos falar primeiro sobre a tabela progressiva? Certamente, Alexandre. Então vamos lá, pessoal. Se o participante escolher a tabela progressiva, seu rendimento mensal vai se encaixar dentro de uma faixa onde existe uma alíquota pré-definida. Quanto maior o seu rendimento, maior a alíquota e, consequentemente, maior o imposto a ser pago. Isso porque as alíquotas são crescentes, ou seja, progressivas, conforme o benefício do participante. É o que todo participante já está acostumado a ver, pois é a mesma tabela usada para calcular seu imposto de renda no recebimento do seu salário. Complementando, Patrícia, no caso da tabela progressiva, percebemos que o valor do benefício é importante, pois define a alíquota e o valor do imposto, bem como existe isenção de imposto na primeira faixa. É isso aí, Alexandre. Se o participante escolher a tabela progressiva, no futuro, quando tiver direito de receber seu benefício mensal, ele tem que olhar para essa tabela. Na tabela progressiva, existem as colunas do benefício mensal, alíquota e dedução. É sobre estas variáveis que o participante deverá ficar atento. Assim fica fácil, Alexandre. É só encontrar a faixa do benefício mensal na aposentadoria para descobrir qual é a alíquota e a dedução devida. No caso de resgate, há uma alíquota única de 15%, independentemente do valor. Se observarmos bem esta outra tabela, vamos ver na prática o quanto o participante vai pagar de imposto. A coluna da esquerda indica o valor do benefício mensal a receber e a da direita, o imposto. Observamos desta forma que o valor do benefício mensal é importante, pois define a alíquota e o valor do imposto, bem como existe a isenção de imposto na primeira faixa. A propósito, Patrícia, estes cálculos devem ser sempre feitos tomando por base a tabela progressiva atualizada fornecida pela Secretaria da Receita Federal. Bem, acredito então, Alexandre, que podemos agora passar à tabela regressiva. Sem dúvida, Patrícia, se o participante escolher a tabela regressiva, o valor do benefício não é tão importante e também não há isenção de imposto em nenhuma faixa de benefício. Isto porque o imposto pago via tabela regressiva não poderá ser reduzido no ajuste anual do imposto de renda. Além disso, na tabela regressiva, o que conta é o tempo de cada contribuição feita ao plano ou, como é chamado, o tempo de acumulação. Este tempo de acumulação leva em consideração o valor dos aportes e o momento em que são efetuados. Assim, Alexandre, quanto maior os aportes no início do plano e quanto mais tempo fiquem formando a reserva, menor a alíquota quando for iniciar o recebimento do seu benefício mensal e, consequentemente, menor o imposto. Então, Patrícia, é correto dizer que, por esta razão, nesta tabela, as alíquotas são decrescentes ou regressivas. Se observarmos bem, veremos que, de forma geral, na tabela regressiva, quanto mais tempo o dinheiro fica no plano, menor é o imposto por ocasião do resgate ou recebimento do benefício mensal. No caso de resgate, deve ser observado o tempo que o dinheiro passa em cada período. Assim, por exemplo, se o participante fica no plano por 6 anos e sai, o cálculo do imposto é feito por faixa e a soma do resultado de cada faixa equivale ao imposto devido. Isto porque o montante acumulado nos últimos 2 anos tem a alíquota de 35%. Depois, sobre o período intermediário, de 2 a 4 anos, aplica-se 30%. Finalmente, o dinheiro depositado há mais tempo, de 4 a 6 anos, incide a alíquota de 25%.
Quando o participante faz a opção de ingressar no plano da Preveme 2 e no seu formulário de opção assinala a escolha pela tabela regressiva, ele deve estar ciente de que o período de anos em que ficar no plano definirá a alíquota do imposto a ser pago por ocasião de um resgate ou recebimento de benefício mensal. Assim, até o segundo ano, os depósitos e contribuições ficam na faixa maior, que é a dos 35%. Porém, quanto mais tempo for passando, a sua reserva acumulada vai migrando para as faixas das alíquotas menores. De forma comparativa, pode-se dizer que quanto mais tempo o dinheiro que foi depositado fica na reserva, mais o montante caminha para as alíquotas menores, até chegar na alíquota mínima de 10%. Sabe, Alexandre, no fim das contas, na hora de escolher a tabela, todo participante deve usar o planejamento tributário a seu favor. Isso significa que o participante deve verificar sua idade de entrada no plano, sua perspectiva de permanência na patrocinadora, seu perfil financeiro pessoal e também quanto tempo terá de serviço até iniciar o recebimento dos benefícios. É a análise deste conjunto de fatores que poderá auxiliar o participante a definir a escolha por uma ou outra tabela. Excelente dica, Patrícia! Além disso, para mais informações, o pessoal da Preveme 2 está à sua disposição para facilitar a compreensão deste tema tão importante. Até mais! Tchau, tchau!